Polícia Rodoviária Estadual reforça a fiscalização para coibir uma infração ainda comum entre os motoristas, a embriaguez ao volante. Durante as festas de fim de ano, 120 pessoas foram presas por dirigir sob o efeito de álcool no estado. Moradores de Caçapava reclamam das condições de ruas do bairro Paiol. Pedestres e motoristas sofrem com a falta de manutenção no local. Prefeitura de São José dos Campos suspende aumento da tarifa do transporte público previsto para entrar em vigor na próxima segunda-feira. Preço da passagem vai continuar o mesmo até que a Justiça julgue a ação movida pela Defensoria Pública, que contestou o novo valor. No estúdio, uma entrevista sobre o Janeiro Branco, mês dedicado a discutir questões ligadas à saúde mental, como identificar problemas como a depressão. Na nossa agenda cultural, o Litoral Norte segue animado com a maratona de shows durante o Festival de Verão em São Sebastião e Caraguatatuba. Neste fim de semana, o sertanejo embala os turistas na areia da praia. E ainda o flagrante de um grupo de golfinhos em São Sebastião. Sexta-feira, 3 de janeiro. Bem-vindos ao Band Cidade. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Passadas as operações Natal e Réveillon, a Polícia Rodoviária Estadual mantém agora as fiscalizações para combater uma infração que ainda tem sido recorrente nas estradas, a embriaguez ao volante. Só neste fim de ano, 120 pessoas foram presas por dirigir sob o efeito de álcool em todas as rodovias paulistas. Na região, o número de autuações deste tipo de infração também aumentou. O objetivo é garantir a segurança das famílias que mantêm o movimento nas rodovias durante esse período de férias escolares. O aviso está bem visível, em letras grandes e não tem desculpa. O cuidado é para todos que seguem por este caminho. E para reforçar a segurança, a viagem para o Litoral Norte contou com fiscalização. Bom dia, senhor. Na toda a operação de direção segura aqui, tá? Pedimos para fazer o teste de bafômetro. É só você soprar, não precisa colocar a boca. Isso. 00, aprovado. Boa viagem, tá? Obrigado, senhor. Na manhã desta sexta-feira, dezenas de motoristas foram abordados e nenhum se recusou a fazer o teste do bafômetro. Não houve registro de embriaguez e todos aprovaram a ação. É seguro, né? Que criança, mas esses caras vêm bêbados aí, né? Daí você perde o controle ainda, acaba batendo. Importante que a gente que dirige há muito tempo, inclusive bebe também, entendeu? Então a gente sabe que a pessoa alcoolizada, a gente vê várias. Eu acabei de ver um, me passou ali atrás no horror, no meio de tanta gente. É importantíssimo, né? Dar segurança pra gente. Na realidade é um motivo de prevenção a mais, que a gente fica até mais seguro, né? Nesse tipo de viagem, principalmente com a família toda, né? Com minha esposa e meu filho. Apesar das fiscalizações e também das ações educativas, as infrações do tipo aumentaram nas rodovias estaduais que cortam o Vale do Paraíba neste feriado de Ano Novo em relação ao mesmo período de 2018. É aqui, na rodovia Oswaldo Cruz, onde os números ainda são preocupantes. De 27 de dezembro até 2 de janeiro, foram 26 autuações de motoristas dirigindo alcoolizados. 17 se recusaram a fazer o teste. No mesmo período de 2018, apenas uma infração de embriaguez foi registrada e 10 pessoas se recusaram a fazer o bafômetro. Já na Tamoios, durante a Operação Réveillon deste ano, 15 motoristas foram multados e 14 não quiseram fazer o teste de alcoolemia. Em igual período de 2018, foram 4 infrações e 12 recusas. O aumento ali da quantidade de infrações é devido à utilização do termômetro passivo, que através dele a gente consegue ampliar a nossa fiscalização. A gente faz uma rápida triagem daqueles condutores que ingeriram bebida alcoólica ou não. A partir desse ponto, a gente faz a fiscalização com o termômetro ativo. Não tem um perfil exato, né, de qual é a situação. Muitos indo, deslocando para o litoral, em retorno, após sair de festas. Então, as fiscalizações, até mesmo as constatações de alcoolemia, são nos diversos tipos de horários e situações. O que a gente tenta fazer é ampliar a fiscalização em todos os horários possíveis, porque a nossa intenção é realmente a prevenção para a gente evitar os acidentes e, consequentemente, que os motoristas
ingerem bebida alcoólica antes de dirigir e durante a direção. É considerada infração acima de 0,05 miligramas de álcool por ar expelido. Neste caso, o motorista tem o carro apreendido. Leva 7 pontos na CNH, é autuado em R$ 2.934,70. Acima de 0,34 miligramas é considerado crime de trânsito. O motorista é levado para a delegacia e pode ser preso. Tem ainda a suspensão do direito de dirigir. A pessoa que se recusa ao teste também tem a infração de trânsito. Mas a questão da pessoa ter um receio por questão de higiene, isso não tem problema. O teste ativo, o bocal ele é substituído a cada teste. Então não tem um perigo da pessoa ter uma certa contaminação devido a uma outra pessoa ter utilizado. Então toda vez que é iniciado um teste, é trocado o bocal. Inclusive a própria pessoa retira do plástico ou a gente retira do plástico, mas sem ter um contato das mãos com o bocal. Mesmo assim, a fiscalização não consegue flagrar todos os motoristas infratores. Por isso, todo cuidado é pouco. Dirigir sob o efeito de álcool, perigos que se cruzam por aí. Infelizmente, vê bastante, né? E coloca não só a vida dele em risco, mas como a nossa, né? Que só está querendo passear. Um homem de 33 anos ficou gravemente ferido nesta tarde durante a queda do telhado de um galpão na Avenida Malak Assad, em Jacareí. Segundo o Corpo de Bombeiros, o telhado desabou em cima da vítima, que caiu de uma altura de 4 metros. O homem foi levado para a Santa Casa da cidade. Um homem de 48 anos morreu ontem à noite após a casa onde ele morava pegar fogo no bairro Santa Isabel, em Piquete. Segundo a Polícia Militar, um sobrinho percebeu o incêndio, mas ao chegar na residência encontrou o tio em um dos quartos já sem vida. Os bombeiros foram acionados, mas as chamas já tinham sido controladas por vizinhos. A Polícia Civil investiga o caso. Quem vive em Caçapava reclama das péssimas condições das ruas do bairro Paiol. Os moradores sofrem com a falta de manutenção no local e convivem com enormes crateras que causam prejuízos aos motoristas, que precisam arcar com os danos causados nos carros, e também aos pedestres, que sem calçadas precisam caminhar pela rua com o risco de cair nos buracos. Os buracos da rua São Mateus, no bairro do Paiol, zona rural de Caçapava, são tão grandes e fundos que o asfalto já até desapareceu. Para passar por aqui, os motoristas nem têm como desviar. O jeito é reduzir a velocidade ao máximo. Situação que o José Carlos enfrenta todos os dias. Atenção redobrada sempre que sai e chega em casa com o carro. É raro ver um pessoal que fazer uma manutenção nas estradas, está bem crítico. Isso revolta de certa forma? O povo está bem revoltado. Teria que ter um olhar melhor para nós aqui do bairro. Está bem abandonado. Esse trecho aqui da rua está tão crítico que até para os pedestres fica difícil transitar. Como os buracos são fundos, fica até perigoso alguém cair, principalmente uma criança ou um idoso. A gente sofre muito com os carros é quem acaba pagando, né, o preço. E pessoas idosas também que frequentam muito essas vias aqui por conta das igrejas, né? Então acaba todo mundo pagando um certo preço. Até pessoas que são pedestres, que não têm veículos, sofrem com essas consequências também desses buracos aqui. Eles jogaram uma casca de asfalto por cima para melhorar o pó da rua, mas não fizeram nenhuma estrutura de boca de lobo. Quando a enxurrada sai lá de cima, chove muito, as casas que tem aqui em beirada, aqui na parte de baixo, alaga todas. E esse problema aí já tem mais de 35 anos que está esse problema com a gente aí. E a gente sempre pediu para melhorar as coisas aqui do bairro, né? Porque a gente não está pedindo nada demais. A gente está precisando de uma melhoria para a gente transitar melhor. Porque tem pessoas idosas que moram aqui, precisa de uma estrada melhor para caminhar. E o problema não é só nesta rua. Os moradores reclamam das condições de várias vias do bairro. A estrada municipal da Olaria, um dos principais acessos, também está bem complicada. É muita buraqueira, até uma pequena cratera. Por causa das más condições do asfalto, o Carlos teve que trocar o amortecedor do carro há 2 meses. Faz 3 anos que o poder público não faz uma manutenção na rua, entendeu? E com isso as ruas vão só piorando. Inclusive já tinha meu carro já com problema, já tive que gastar dinheiro. E faz 3 anos que não faz manutenção, operação tampa-buraco. O que a gente quer é operação tampa-buraco. E se não fazer essa manutenção tampa-buraco, a tendência é que cada vez piorando e cada vez vai ficando até mais caro para
para a prefeitura. É isso que a população quer, que o gestor público venha e faça a manutenção do bairro. Os moradores dizem que já pediram providências para a prefeitura, mas até agora nada. O prefeito prometeu 2 vezes que viriam aqui, até no comecinho de dezembro. Já entrou agora 3 de janeiro e até agora nada. Não sabemos mais a quem recorrer mais, entendeu? Da gente fica naquela, para quem que eu vou recorrer então? Então eu vou ter que acostumar a andar no buraco mesmo então. O secretário interino de Obras e Serviços Municipais alega que a falta de recursos impediu a prefeitura de asfaltar o bairro. O município depende agora do envio de um material de reaproveitamento das concessionárias Nova Dutra e Ecopistas. Enquanto isso, está prevista para a semana que vem a colocação de cascalho nas vias. A colocação do cascalho lá no leito da rua, da avenida que está em questão, da estrada, precisa ser colocado de uma forma que ele seja agregado ao solo. Porque se você coloca o material de cascalho sobre o material de fresa, ele é expulso pelo trânsito dos carros. E o que ocorre? Com isso, a gente perde o material, então não compensa. Então a gente vai, a partir da semana que vem, com o equipamento necessário, vamos tratar do solo e fazer com que esse cascalho agregue a esses pontos críticos. E chegando à fresa, nós iremos atender os pontos críticos que estão com buraco, com panela. Isso significa que, por enquanto, os moradores vão ter que continuar na espera de uma solução definitiva para as ruas do bairro. Praticamente somos abandonados, porque se for falar em questão de política, aqui a gente só vê um político aqui em tempo de eleição, né? A gente já está com vai marchando já para quase 4 anos, e um mandato praticamente inteiro, e a gente não vê um vereador que vem pedir voto aqui, que vem nas nossas casas, eles não aparecem nessa época. Então, esses buracos que vocês estão vendo aqui hoje, que vocês estão filmando, não é buraco desse ano, é buraco já que tem de 2, 3 anos atrás, que vem cada dia mais aumentando. E esse vai ser mais um ano eleitoral, né? E ainda hoje no Band Cidade, previsão indica mais chuva na região neste fim de semana. Vamos para imagens ao vivo da rodovia dos Tamoios, principal ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte. Na tela você acompanha imagens do trecho de Jambeiro, na altura do quilômetro 20. Para este fim de semana, cerca de 80 mil veículos devem passar pela estrada nos 2 sentidos. Caso o número de veículos seja maior, a concessionária pode abrir uma segunda faixa no sentido litoral no trecho de serra. Para este fim de semana, as obras de duplicação também foram interrompidas na estrada e devem ser retomadas só na próxima segunda-feira. Hora certa para você, 7 horas e 2 minutinhos. Continue com a gente, já estamos de volta.